E tem um esporte, tem uma modalidade que pode nos ensinar muito sobre resiliência, que é o alpinismo, né? E esse cara que eu vou conversar agora, se ele não fosse resiliente, eu acho que ele jamais conseguiria esse feito que ele obteve na vida dele e jamais chegaria ao que é conhecido por todos, o topo do mundo, né? O Everest. Eu tô falando do Cristiano Miller, que é um alpinista já há um bom tempo, tá? Entre os 20 primeiros brasileiros, né, que chegaram a esse topo mais alto do mundo, e ele está conosco aqui, vai compartilhar um pouco o seu olhar sobre tudo isso, está lá também na sua quarentena, se reinventando também, aqui no interior de São Paulo. Cristiano Miller, muito obrigado por compartilhar a sua história, obrigado por atender aqui o nosso convite, obrigado. Eu que agradeço, Patrick, bom dia, um grande prazer em conversar contigo novamente. Que legal. Cristiano, bom, acho que, como eu disse na abertura, né, se você não fosse resiliente, acho que você jamais chegaria onde você chegou, né? Queria que você contasse um pouquinho essa relação da resiliência com o alpinismo, né? Porque se a gente imaginar, né, aonde você chegou, né, no topo do mundo mesmo, eu imagino que você deve ter enfrentado adversidades, você planejava uma coisa, o tempo mudava, alguns acidentes, incidentes, teve que parar, enfim. Conta um pouquinho, faz um fio condutor aí do alpinismo com a resiliência a partir dessa sua experiência, cara. Perfeito, eu acho que realmente resiliência é uma palavra que define muito bem, né, as expedições de alta montanha. E eu te digo assim, né, durante todos esses meus anos como montanhista, e principalmente, por exemplo, na expedição ao Everest, né, que durou 74 dias, muitos deles realmente em situação de confinamento, dentro de uma barraca, em condições extremas, longe, né, de familiares, amigos, pessoas queridas, foi necessário, sem dúvida alguma, ter muita resiliência, né? Basicamente por existirem muitas questões que estão fora do nosso controle, e eu diria que no montanhismo o clima é a principal delas, né? Então realmente nós não sabíamos muitas vezes quando nós iríamos ter a oportunidade de dar continuidade à nossa escalada. Eram, sem dúvida alguma, momentos de incerteza, de ansiedade e até de angústia, né? Mas que, por outro lado, me trouxeram muitos ensinamentos, né? Realmente em como ter paciência nessas ocasiões, em aceitar, como eu falei, que existem fatores que estão fora do nosso controle e só nos resta aceitar esses fatores, né? E, por outro lado, ter fé, ter otimismo, positividade e acreditar, eventualmente, né, que num determinado momento os ventos irão se acalmar, a tempestade irá passar e aí então nós poderemos dar continuidade, né, à nossa escalada. Isso serve tanto para as montanhas como, obviamente, para as nossas vidas nesse momento complicado que nós estamos passando agora. Não, interessante, né? Fé e otimismo, né? Eu acho que isso, duas palavras que fazem muito sentido num momento como esse, né? Porque eu estava aqui te ouvindo e fazendo um pouco esse exercício mesmo, né? 70 e quantos dias? Você falou 74? 74 dias foi a duração total da expedição, né? Do projeto, muitos deles como confinados todo, né? Dentro de barraca, exatamente. Quer dizer, são duas experiências. Primeiro que você também viveu o isolamento, né? Nesse período todo, né? E todas essas adversidades, né? Que eu acho interessante se a gente trazer um pouco para o que a gente está vivendo. Eu sei lá, você amanhecia um dia e falou, agora a gente vai seguir esse trajeto. De repente o tempo mudava. E são coisas que não estão no seu alcance, né? Não faz parte. Então a gente trazendo um pouco para a nossa vida, estamos ali em casa. Ontem a gente recebeu a notícia de que o isolamento, né, vai ficar, pelo menos no estado de São Paulo, até o dia 10 de maio. Quer dizer, exatamente, mais um período que a gente vai ter que lidar com essas incertezas. Não está no nosso alcance, né? E é interessante, né, interessante no sentido de aceitar um pouco. Talvez quando a gente aceita, acolhe, não só que dói menos, mas acho que fica mais verdadeiro, né? Porque não depende da gente, né, Cristiano? Acho que é legal isso do montanhismo, né? Dessas experiências que você traz com esse momento, né? Sem dúvida, Patrick. E assim, o que eu tento fazer, tanto nas expedições como agora, por exemplo, nesse período, né? É utilizá-lo da forma mais produtiva possível, né? Inclusive as pessoas me perguntam, Cristiano, é possível planejar em meio ao caos, né?
E a minha resposta é sim, é possível. Obviamente que vai ser um planejamento feito com muitas incertezas, que de repente pode ser válido hoje, mas na próxima semana ou amanhã mesmo já esteja obsoleto por conta realmente das questões que vão mudando, né, muito repentinamente nesse período. Mas, por outro lado, nós temos que trabalhar com cenários, né? Seja um empreendedor, por exemplo, um empresário, ou até mesmo um chefe de família, né? As pessoas de uma forma geral. Então, por exemplo, agora nós temos aí uma nova data para essa questão da quarentena, como tu comentaste. Eu, como empreendedor, o que estou fazendo é imaginar, por exemplo, os segmentos, né? As áreas de negócio onde eu atuo, e fazendo um cenário pessimista, um cenário otimista, um cenário mais provável, e tomando ações em função disso, né? Se amanhã ou depois eu vou ter que reajustar esse planejamento, redefini-lo, digamos assim, é uma outra questão. Isso vale também para as pessoas, né? Porque, por exemplo, eventualmente temem por perder o seu emprego, porque a empresa na qual trabalham está passando por um momento complicado e vai sofrer, né, consequências em função dessa crise. Nada impede, por exemplo, dessa pessoa já, né, agora, não depois, atualizar o seu currículo, por exemplo, contatar pessoas que poderiam ajudá-la numa eventual recolocação no mercado, enfim. Quanto mais nós anteciparmos ações, né, seja, como eu te falei, no montanhismo, como, por exemplo, nesse momento que nós estamos passando agora, mais na frente nós iremos sair, né, ou com mais vantagem, nós poderemos dar continuidade aí às nossas vidas de uma forma normal, quando tudo isso passar, porque vai passar, né, Patrick? Sem dúvida, não, e é isso mesmo, né? A gente pode usar também a crise para buscar esse redesenho, né? Acho que, como você disse, dá sim para planejar ao meio do caos, no meio do caos, na verdade, porque não tem outra saída também, né? E acho que você, né, Cristiano, você também tem uma história muito interessante além do alpinismo, porque você também se reinventou na sua vida, porque tem um papo muito legal que a gente fez lá pro podcast 45 do Primeiro Tempo, onde você conta a tua história, né? Você era um executivo, foi executivo durante muito tempo, né? Se eu me engano, do setor de energia. Num determinado momento da sua vida, você falou, não, eu acho que eu vou fazer o que faz sentido para mim, eu vou buscar um outro caminho, e aí entrou o montanhismo, né? Fala um pouquinho dessa sua reinvenção, que pode servir também de exemplo para quem tá nos ouvindo, quem está querendo se reinventar, quem está querendo buscar mais proposta. É interessante contar a tua história também. Sim, como tu comentaste, eu sou um ex-executivo de multinacional, né? Atuei no segmento de energia, gerenciando projetos por 20 anos, né? Por 2 décadas, basicamente todo esse período na mesma empresa, embora tenha tido aí experiências fora do Brasil. E depois, quando o montanhismo passou a fazer parte da minha vida, ali por volta de 2012, ou seja, estamos falando de 8 anos atrás, inicialmente era um hobby, mas aí num determinado momento, né, em 2015, eu resolvi tirar um ano sabático para justamente realizar esse projeto do Everest, né, que eu denominei No Topo do Mundo, e um ano depois tive a felicidade, então, de me tornar o 16º brasileiro a conseguir a façanha de chegar, né, até o topo da montanha mais alta do planeta. E realmente durante essas expedições de montanhismo, durante esse período de confinamento, era justamente quando eu tinha a oportunidade de refletir, né, até estabelecer projetos de vida, que eu acabei depois concretizando na sequência, e eu acho que esses momentos, inclusive, são propícios para isso, né, para a gente realmente fazer uma avaliação de como está a nossa vida, do que nós queremos para o nosso futuro. E um único conselho que eu daria nesse sentido seria não tomar decisões muito importantes de forma precipitada, né? Porque realmente, quando nós estamos nesse período de confinamento, a tendência é que nós tenhamos uma certa fragilidade emocional. Perfeito. Então é importante ter essas ideias, né? Mas aí depois sim, com cabeça fria, num ambiente, digamos assim, em situações normais de temperatura e pressão, né? Executar um plano e aí sim executar de uma forma planejada, consistente, mas sem dúvida alguma são momentos aí de grande inspiração e foram para mim durante as minhas expedições, né, esses momentos de confinamento. Não, perfeito, eu acho que é isso, tem que buscar mesmo o equilíbrio, né, não tomar todas as decisões num impulso, que isso sim pode não dar muito certo. O Cristiano, para a gente finalizar aqui o nosso papo, acho que não tem como não te perguntar, como é que foi, cara, no momento que você chegou no topo do mundo? O que passou na tua cabeça depois de
74 dias, né, num sonho, num projeto, que foram 74 dias, mas imagina o planejamento de quantos anos não foram a preparação. Como é que foi, cara, na hora que você chegou lá, no lugar mais alto do mundo? Conta pra gente aqui, pra quem tá nos assistindo, nos ouvindo, como é que foi esse momento? Sim, bom, eu basicamente, essa é uma pergunta muito corriqueira a alpinistas, né? Por que escalar montanhas? Eu basicamente tenho dois motivos principais. Um deles realmente é a questão, eu diria até espiritual, né? Acho que em nenhum outro lugar eu me encontro tanto comigo mesmo e com Deus, né? Então, quando eu cheguei ao topo do Everest, foi também um momento de contemplação, de encontro, como eu te falei, né? Com Deus e comigo mesmo. Então, mas por outro lado, o segundo motivo que me leva a escalar montanhas é a questão do desafio. Eu sempre fui um cara muito movido a desafios na minha vida profissional e pessoal. Então, também foi um momento, claro, de celebrar, né, de realizar que todo aquele esforço, todo aquele sacrifício, né, durante a preparação, eles haviam valido a pena, né? E durante os 40 minutos que eu fiquei lá em cima, que realmente é considerado um tempo longo até, né, porque realmente as condições são muito extremas, a 8.848 metros de altitude, e eu pude justamente comemorar, contemplar a vista, refletir, né, sobre tudo que eu havia feito. E aí na sequência, né, Patrick, tem a questão também da sobriedade, ou seja, a gente tem que ter consciência de que o cume é a metade do caminho, né, e a gente vai ter que descer toda a montanha, e diga-se de passagem, muitos acidentes ocorrem na descida. Então a verdadeira comemoração, ela realmente aconteceu quando eu cheguei em segurança de volta ao acampamento base, 3 dias após ter chegado ao topo do Everest, né? Então realmente é uma descida também bastante longa. Aí sim pude comemorar, e depois a outra comemoração foi o retorno em segurança ao meu país, ao Brasil, né? Aí sim, para celebrar a conquista com familiares, amigos e tudo mais. Que legal, que legal. Acho que eu gosto muito, acho que foi até o título que eu dei, que, aliás, quem quiser acompanhar esse papo que eu tive com o Cristiano lá no podcast, está lá na sua plataforma favorita. Eu acho que o título foi, acho que é o momento em que eu encontro com Deus, né? Acho que foi eu achei muito forte essa tua frase naquele papo que a gente teve, quando você esteve aqui na Jovem Pan, enfim, e é uma história incrível isso que você faz. E a gente está falando do Everest, mas são tantos outros picos aí que você, né, já escalou pelo mundo. Você tem uma história muito legal, e quem quiser acompanhar, vai lá no 45 do Primeiro Tempo, tá em todas as plataformas, também no site da Jovem Pan, ou também lá no meu Instagram, patricksantos.oficial. Cristiano, muito obrigado por esse papo, por essa conversa, por falarmos de resiliência, que eu acho que é mais do que necessário num momento como esse. Enfim, grande abraço. Eu que agradeço, Patrick. É o que eu costumo dizer, né? Realmente existem fatores que estão fora do nosso controle, sobre os quais nós não podemos ter nenhuma ação. Entretanto, nós podemos decidir o que nós fazemos com aquilo que acontece conosco, né? Como nós iremos reagir. Então é pensar, como eu falei, com fé, com otimismo, positividade, que em algum momento isso vai passar. Espero, numa próxima oportunidade, estar de novo aí visitando os amigos na Jovem Pan presencialmente. E quem sabe eu aí em Santo Antônio do Pinhal, cidade deliciosíssima aqui na Mantiqueira. Tenho grandes amigos lá, e o Cristiano também é um cara incrível, fez uma história muito legal por lá. Obrigado, querido, um abraço. Eu que agradeço, um grande abraço, até mais.